Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos nós vamos dar prosseguimento à palavra do Senhor. E o texto sagrado que temos em mãos para esta oportunidade está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23 e no versículo de número 11 e 12, que diz o texto sagrado desta maneira: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Bem, você sabe que nas batalhas de Israel, nos dias em que Israel esteve firmando a sua posição, se consolidando como nação, como reino, entre os reinos que habitavam a região da Palestina, Israel teve muitos embates, especialmente com os filisteus nas suas épocas. E este é um momento em que em apenas dois versos, em apenas dois versículos, o texto sagrado vai nos trazer a orientação de um valente, de um homem que no momento em que os exércitos dos filisteus entraram dentro de Israel, se acamparam como uma multidão e estavam para dominar mais uma região específica que o texto realmente não nos traz detalhes, há um valente chamado Samá, filho de Agé, o Hararita. E este valente, ele tem um pedaço de terra cheio de lentilha. Não é lá um alimento dos mais nutritivos, mas em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, não tenha dúvida que o pouco vale muito. E Samá então se põe no meio daquele campo e o texto diz que ele passa a defender aquele pedaço de terra e naturalmente com a sua plantação em cima. Mas o que me chama mais atenção é que o finalzinho desse versículo diz: e o Senhor operou um grande livramento. Que lições preciosas esse texto tem a nos oferecer em nossos dias, que está implícito dentro de tão pouca revelação, mas tão notória a vontade daquele homem de fazer a defesa daquilo que lhe pertencia. Era só isso, ele só queria defender o que lhe pertencia. Então, quais são as lições? O que representa para mim e para você, teologicamente falando, biblicamente falando, o que isso nos ensina nos nossos dias aqui hoje, que nos inspira a fazer a defesa assim como Samá? A primeira coisa que eu vejo aqui é que aquele pedaço de terra era um patrimônio. E perceba que patrimônio é algo que se registra. Porque você não adquire um pedaço de terra, você não casa, ou você não traz ao mundo filhos, constitui uma família, sem que faça-se o devido registro. Quando você compra uma terra, uma casa, você vai ao cartório de registros e faz os devidos registros, porque aquilo ali agora é seu, você vai defender a sua terra. Outro sim, quando você casa, você vai diante de um juiz de paz para assinar os documentos para dizer: aquela pessoa agora é minha, faz parte do meu ser, somos uma só carne. Quando você tem aí o momento especial do nascimento dos seus filhos, o que é que o pai faz enquanto a mãe está lá dando os primeiros tratos da criança? Ele vai ao cartório para registrar, porque o filho, a filha é seu, é sua. Então perceba que patrimônio se registra. E qual é o maior patrimônio que eu e você temos nas nossas vidas, senão a família? E é por isso que as doutrinas marxistas, comunistas, de esquerda procuram trabalhar a destruição da família, porque uma vez que não se tem patrimônio, não se tem motivo para defender nada e ninguém. Mas quem tem uma família defende com o sangue essa família, e patrimônio é para ser realmente defendido. Outro sim, esse pedaço pequeno de terra, ele representava para Samá o seu sustento. Ora, quando pensamos em sustento, biblicamente falando, onde nós vamos?
Nós vamos até Israel, lá no deserto. E o que Israel mais fez se não buscar sustento? Eles saíram do Egito, pediram a Faraó que lhes desse ouro, prata, que eles dessem bens para poder sobreviver a uma viagem. Mas veja que no meio da viagem, quando estão em pleno deserto, os alimentos acabam naturalmente. E o que é que Israel faz por primeiro? Inclusive faz da maneira errada, que é murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. Israel começa a clamar pelo sustento. Precisamos de alimento, precisamos de água, precisamos dos bens mais básicos para darmos prosseguimento à nossa viagem. Então, quando Samá se levanta no meio do campo, eles não está somente arrumando uma briga, uma treta com vizinhos ou com inimigos. Ele está defendendo o sustento da sua casa, da sua família, daqueles que estão próximos de si. E um bom homem faz isso, ele traça um círculo à volta de si e protege aqueles que estão dentro desse círculo. Então que o Espírito do Senhor inspire eu e você a lutarmos pelo pedaço, pela porção de terra, pela porção de sustento que o Senhor deu-nos para que pudéssemos cuidar dos nossos. Mas veja, esse pedaço de terra, ele também representa herança. E olha, se eu dissesse para você que você tem direito a receber uma herança, a primeira coisa que você iria me perguntar é: quanto eu tenho direito? E geralmente quando se fala em herança, se fala em valores altos, em valores expressivos. E aí a segunda pergunta seria: quando e onde eu vou para receber este valor? E entenda que para Israel, naqueles dias, herança dizia respeito a manter as origens, a manter a sua identidade como nação, chamados por Deus para possuir aquela terra. Por isso que quando no episódio de Nabote, ele se nega a vender para o rei Acabe a sua vinha, não era só birra, não era só uma questão de não querer vender a vinha, porque o rei estava pronto a lhe dar uma vinha melhor, inclusive. Mas o que ele diz é: eu não posso vender a herança dos meus pais. Bem, e eu e você, qual é a maior herança que nós recebemos? Porque para receber uma herança, alguém precisa morrer. E quem foi que morreu para nos deixar uma herança? Sim, a pergunta ela tem resposta e a resposta está aí na ponta do cérebro. Jesus Cristo morreu no Calvário para que Ele pudesse nos deixar uma herança. Nós herdamos. O que nós herdamos, professor? Nós herdamos o céu. Temos o direito de entrar nas mansões celestiais pela porta da frente, porque nós vamos ao céu, vamos à presença do Deus Todo-Poderoso, não sem herança, mas como herdeiros da morte e ressurreição de Cristo. Vamos com o sangue de Cristo e por ele nós teremos acesso ao céu. E por fim, nós temos a ideia de que esse pedaço de terra representava o futuro. E quando falamos de futuro, nós temos que pensar dessa maneira: futuro é algo que se constrói. Afinal de contas, eu costumo dizer que profecia não é destino. Muito pelo contrário, sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. Ora, a oportunidade, vez por outra, vai aparecer, vai passar a minha e na sua frente. Mas se não estivermos prontos, preparados, não haverá sucesso. Por que Samá teve sucesso? Porque ele entrou para os anais, para os registros bíblicos para sempre. E há mais de 2000 anos que esta Bíblia está sendo pregada desde o Novo Testamento, há mais de 4000 anos nas mãos dos judeus do Antigo Testamento, então temos mais de 4000 anos esta palavra está sendo pregada e Samá está nela. Por quê? Porque ele estava preparado e quando a oportunidade veio, ele lutou com as suas forças. Por isso, faça o mesmo. Lute com todas as suas forças. Lute pelo patrimônio, lute pelo sustento, lute pela herança, lute pelo futuro, lute por aquilo que é precioso. Afinal de contas, Deus está aí para te dar as armas, a saúde e as forças, e a vitória virá como consequência disso. Eu fico por aqui, te espero amanhã para mais um vídeo aqui no canal 7 de Teologia. Vamos ficando com Deus porque Ele ainda sempre será o maior, o mais fiel companheiro de jornada. Forte abraço, até amanhã.